Silvio Santos deixa o seu legado e entra para a história do Brasil. Estou aqui pensando pedaços de informações que eu tenho por conta das redes sociais e que faz com que o Silvio Santos seja uma referência no assunto empreendedorismo. E algumas coisas me passa pela cabeça e eu gostaria de compartilhar com você, até como uma forma de te inspirar também. Conta a história aí que em determinado momento ele estava com dificuldade para continuar fazendo o programa dele, que era algo que dava muito prazer para ele, e diante das dificuldades de negociação na época com a Rede Globo, ele percebeu e ele buscou uma oportunidade de ter o seu próprio espaço, de não trabalhar mais para alguém, mas de trabalhar para si próprio. E ele teve a iniciativa para fazer isso. E foi aí que ele começou a carreira do SBT. Me passa pela cabeça o seguinte, mas como é que alguém tem coragem de fazer isso? Talvez é porque ele tinha processado informações que todo mundo tem, mas não soube aproveitar. Por exemplo, pelo que eu sei, a Rede Globo, quando ela foi fundada, Roberto Marinho tinha, acho que por volta de 60 anos, tá? E ele teve o espaço dele. Então, Silvio Santos, que sempre teve muita presença de espírito, sempre foi muito demente a Deus, ele sempre falou muito bem de Deus, mas se ele tem oportunidade, eu também sou filho, por que eu não posso ter o meu canal também? E assim foi feito. Claro que eu imagino que deve ter feito umas contas lá. E nessas contas, provavelmente, ele deve ter chegado à seguinte situação: vou passar os perrengues que eu vou passar, pegar o pouco dinheiro que eu tenho, e pelas contas que eu faço, acho que é possível dar certo. E assim foi. E aí começa a batalha, só que aí começa o quê? A gente sabe que teve muitos desafios, mas uma das coisas que ele sempre fez foi uma constante busca pela qualidade e eficiência. Eu lembro até um curso que eu fiz, que alguém comentou sobre, isso é tipo gíria, né? Efeito SBT. O que é o efeito SBT? É que as pessoas, de maneira geral, quando se trata de redes sociais, se elas veem alguma coisa muito produzida, é como se dissesse assim: isso não é para mim, isso é coisa lá de Hollywood. E o SBT, ele, por ser mais, vamos dizer assim, do ponto de vista não tão sofisticado, aproximava as pessoas, tá? Evidentemente que isso fez crescer a audiência, mas a qualidade e eficiência foi crescendo, tá? E mais recentemente, as estruturas das emissoras, elas são, do ponto de vista do telespectador, elas se parecem muito. Outra coisa que me chama a atenção é o quanto a gente sabe, muitas empresas ele montou, e muitas empresas, ele sempre montou empresa e ele sempre percebeu a hora que de repente não era mais aquele negócio, não era daquele jeito, mas ele sempre teve persistência pelo projeto maior, que era aquele do domingo, aquele que era o carro-chefe, e ele sempre teve coisas paralelas em relação a isso. Lembro que teve problema de voz ao longo da carreira dele, ficava rouco, fazia tratamento, mas ele tinha um compromisso. Domingo era sagrado. É claro que as gravações elas eram feitas e depois montadas para domingo, ou às vezes era ao vivo, mas ele tinha um compromisso. Quer dizer, nem a doença, olha só, nem a doença era mais forte que o compromisso dele, né? Então, só eu já comentei várias coisas interessantes.
ele sempre teve um propósito forte de estruturar o canal de televisão dele, porque ele sabia que ele dependia daquilo para continuar a fazer o que estava fazendo. Então ele era um sujeito que tinha ele tinha uma meta muito forte e tinha metas menores. E pelo que eu sei, ele monitorava isso pessoalmente. É ele que seguia. Ele tinha as pessoas, ele era rodeado de pessoas de qualidade, mas ele tinha essa habilidade. Ele fazia questão de monitorar cada projeto que ele tinha. Tinha uma grande rede de contato, muito. Quantas pessoas do mundo artístico não fazem referência para ele? Então, e sempre alegre, sempre contagiando as pessoas com uma energia positiva e passando a mensagem de que a vida dá certo. E uma pessoa que sempre acreditou em si. Mas ele é o tipo de pessoa que ele sempre acreditou em si, mas também por causa de acreditar também, ele nunca abriu mão de informação, de ser cercado de pessoas, de ver a hora certa de fazer alguma coisa e não. Então, na hora que eu pego e vejo isso, tá? Às vezes se você não está muito ligado ao empreendedorismo, eu comentei nesse pequeno bate-papo com você, eu falei algumas coisas, certo? Que eu vou até citar algumas. Eu mostrei, isso analisando pelo Silvio Santos, eu mostrei a constante busca de oportunidade e iniciativa, a busca de informação, a busca por qualidade e eficiência, calcular risco, comprometimento, persistência. Ele sempre trabalhou com meta, sempre monitorou, sempre teve uma vasta rede de contato e sempre foi uma pessoa que sempre acreditou em si. Na verdade, aqui eu fiz uma referência a ele e eu comentei sobre 10 coisas que são importantes para o empreendedor. Cara, se você pegar e seguir isso, você já sai lá na frente. Seguir significa o quê? Fazer disso virar um mantra. Semanalmente eu faço isso. Eu pego, analiso e aplico como se fosse um exercício de academia, né? Praticar para quê? Para que eu possa, não me interessa mais ficar lendo coisas. Tanto é verdade que eu não estou lendo, que eu não estou lendo agora e eu estou interpretando alguém baseado naquilo que já está na minha cabeça. Porque eu já estou utilizando, certo? A informação que em princípio eu tive que às vezes decorar, mas agora eu já uso para melhorar a minha vida. É por isso que eu fiz o módulo 2 do meu livro e do meu curso baseado nessas qualidades de empreendedores que desde o dia que eu descobri que existia isso, eu passei a utilizar na minha vida. E como eu percebo que isso melhorou a minha, eu quero que melhore também a sua. Dica do dia, me acompanhe para mais dica.